Uma API gerencia os dados de algum contexto, e nós vimos que uma API serve para fornecer acesso a algumas funcionalidades de algum sistema. Então, uma API ela vai estar sempre enviando e recebendo dados, vai estar sempre trocando dados com outras aplicações. E o tipo de dado que se popularizou para a troca de dados entre aplicações pela sua simplicidade e a sua eficiência foi o JSON. JSON é um acrônimo para JavaScript Object Notation. E ele tem esse nome por usar a sintaxe do objeto do JavaScript. Por isso, JavaScript Object Notation. E o JSON é uma estrutura que contém ou uma coleção de pares chave e valor, que no Ruby a gente chama isso de hash, ou uma coleção de valores ordenados, que no Ruby a gente chama isso de array. Só que no JavaScript e no JSON, essa primeira estrutura aqui é chamada de object, ok? Então a hash que a gente chama de hash no Ruby, no JavaScript é chamada de object, que nada mais é que uma coleção de pares de chave e valor. Então ele vai seguir essa estrutura, a chave entre aspas aqui, um string para representar a chave, dois pontos aqui e o valor que essa chave aponta. E essa segunda estrutura aqui, no JavaScript é chamada de array também. No Ruby a gente chama de array, no JavaScript também é chamado de array. Então o array ele vai ser denotado pelos colchetes e os objetos vai ser denotado pelas chaves. Então para criar um JSON você tem que usar uma dessas duas estruturas, ou vai ser um objeto ou vai ser um array. E os tipos de dados que podem ser usados nos objetos e nos arrays são os tipos de dados comuns do JavaScript. Então, aqui, seguindo essa estrutura do JSON que eu te apresentei, onde tem esse valor aqui, você vai poder colocar qualquer um dos seguintes tipos de dados: string, number, object, array, true, false ou null. Ok? Esses são os tipos de dados básicos comuns do JavaScript. E por que esses tipos de dados? Porque esses tipos de dados aqui eles são universais entre as linguagens. Toda linguagem tem alguma estrutura que representa cada um desses tipos de dados aqui. E por isso o JSON é ideal para a troca de dados entre aplicações. Por exemplo, no Ruby, a string é chamada de string, o number do JavaScript no Ruby ou é um integer ou é um float, o object do JavaScript no Ruby a gente chama de hash, que são uma coleção de pares de chave e valor, o array no JavaScript e no Ruby a gente também chama de array, o true também é true, e o false também é false, e o null do JavaScript no Ruby a gente chama de null. Então toda linguagem vai ter uma representação para cada um desses tipos de dados, só vai mudar o nome ali, o jeito de usar, um pouco da sintaxe e tudo mais, mas a essência, a ideia de cada tipo de dado desse, toda linguagem tem. Então em um JSON você vai poder utilizar qualquer um desses tipos de dados que eu te apresentei aqui, seguindo a estrutura do JSON. Ou ele é um objeto, ou ele é um array. Então a chave de um objeto no JSON sempre vai ser uma string representada com aspas duplas. E o valor aqui, para qual essa chave aponta, pode ser qualquer um daqueles outros tipos de dados. E no array aqui também, o valor dos elementos do array pode ser qualquer um daqueles tipos de dados. Então vamos ver um exemplo aqui de um JSON, que a estrutura raiz dele é um objeto, então ele é um objeto, e aqui eu vou te mostrar os possíveis valores que você poderia colocar aqui. Por exemplo, aqui você poderia ter um objeto, tá vendo aqui a chave indica que isso aqui é um objeto. Se ele é um objeto, ele vai ter pares de chave-valor. A chave de um objeto sempre vai ser um string, e vai estar entre aspas duplas. Depois da chave a gente coloca dois pontos e o valor. Esse valor aqui que vem depois dos dois pontos, pode ser qualquer um daqueles tipos de dados. Então aqui nesse primeiro exemplo a gente tem uma string. Então a gente tem uma chave aqui apontando para uma string. Nesse segundo exemplo a gente tem a chave 2 apontando para um inteiro. No JavaScript number, mas no Ruby a gente chama de inteiro. Aqui a gente tem a chave 3 apontando para um float, um número decimal aqui, com casas decimais. Na chave 4 a gente tem um null, que é um valor nulo. Esse null é o nil do Ruby, no JavaScript é chamado de null. A chave 5 a gente tem aqui apontando para um valor booleano, um false. E a chave 6 a gente tem aqui um array de strings, ok? E dentro desse array poderia ser qualquer coisa. Poderia ser um array de arrays, um array de números, um array de objetos, um array de booleanos, qualquer coisa. E na chave 7 aqui a gente tem um objeto, ok? Então uma chave sempre vai ser um string em aspas duplas e ela vai apontar para qualquer um daqueles outros tipos de dados que a gente viu. E a gente separa os elementos aqui do objeto com uma vírgula. Então você sempre vai ter que colocar uma vírgula aqui nos elementos. O último elemento aqui, ele não precisa de vírgula, porque ele é o último. Então não vai vir nada depois dele, então a gente não bota a vírgula aqui no JSON. Outra coisa importante de se destacar é que dentro de um objeto você não pode repetir uma chave, ok?
porque senão ele sobrescreveria o valor da chave anterior. Por isso que aqui eu coloquei chave 2, 3, 4, 5, 6, 7, para diferenciar as chaves. Uma chave não pode ser repetida, a chave é única dentro de um objeto. Agora eu vou te dar uns exemplos com arrays. Um JSON pode ser ou um objeto ou um array. O objeto a gente acabou de ver. Agora vamos ver os arrays. Um array vazio, que é esse primeiro exemplo aqui, é um JSON válido, porque ele é um array, só que não tem nenhum elemento, mas ele não deixa de ser um array, beleza? Você pode ter aqui um array de strings, por exemplo, a gente tem aqui um string 1 e um string 2 aqui dentro de um array. Você pode ter um array de números e você pode ter um array também misturado. Você pode ter um array que tem um string, um número, um booleano dentro dele, não tem problema, tá? Não existe só array de um único tipo de dado. Você pode ter vários tipos de dados dentro de um array, isso não é problema. E a gente poderia ter também um array de arrays ou um array de objetos, que é esse último exemplo que está aqui. A gente tem um array, tá aqui o colchete para indicar que essa estrutura é um array e os elementos desse array são objetos. A gente tem um objeto aqui com a chave chamada chave, está aqui entre aspas duplas, e aponta para um valor que é um string, que é a string com a palavra valor dentro. E a gente separa os elementos aqui do objeto com a vírgula, e também tem uma chave 2 que aponta para um inteiro aqui, 155. E os elementos do array a gente também separa com uma vírgula, ok? Então o próximo objeto aqui é uma outra chave, apontando para um valor booleano, true, a outra chave 2 apontando para um valor float aqui, 0.5. Okay? Então essa é a estrutura de um JSON. Ou ele é um objeto, ou ele é um array. Se ele for um objeto, ele vai ser um conjunto de pares de chave e valor. A chave sempre vai estar em string e o valor pode ser qualquer um daqueles tipos de dados. E no array, os elementos do array podem ser de qualquer um daqueles outros tipos de dados que eu te mostrei. O JSON ele é um formato do tipo texto. Então, ao trocar dados com as aplicações, o JSON vai ser enviado na requisição cru como uma string. E aí existem bibliotecas nas linguagens de programação que vai ler essa string que está no JSON e vai fazer o parse dessa string, vai transformar essa string nos tipos de dados daquela linguagem. E aí depois que a biblioteca fez o parse da string JSON e transformou nos seus próprios tipos de dados, você vai poder navegar naquela estrutura ali e acessar os dados. No Ruby, a biblioteca que vai lidar com o JSON é a biblioteca JSON tudo minúsculo. E para a gente ver isso funcionando, abre o terminal interativo do Ruby aí, o IRB, e dá um require nessa biblioteca JSON, do jeito que está aqui na tela. Require, abre aspas simples, JSON, fecha aspas simples. Então, abri aqui o terminal, vou abrir aqui o terminal interativo do Ruby, o IRB. Ele vai abrir aqui e a gente vai poder executar código Ruby aqui dentro. Então, eu vou fazer aqui o require da biblioteca JSON. Ele deu true aqui, carregou a biblioteca. E essa biblioteca ela tem uma classe chamada JSON, com tudo maiúsculo. Essa classe aqui, que possui um método estático chamado parse. Esse método aqui, ele aceita uma string como parâmetro, que vai ser uma string que tem um JSON. E ele vai ler esse JSON e vai transformar na estrutura do Ruby. Ou seja, ele vai pegar o que for object, ele vai transformar em hash, o que for null, ele vai transformar em new, o que for number, ele vai transformar em integer ou float, de acordo com o dado que está lá dentro, e assim sucessivamente. Então, só para exemplificar aqui, vamos fazer um parse de um string JSON, por exemplo. Vamos aqui abrir aspas simples, que vai ser a nossa string JSON, e vai ser aqui um objeto. Dentro desse objeto eu vou colocar a chave data, entre aspas duplas, lembra? A gente usou aspas simples aqui fora, porque dentro do JSON a gente vai ter aspas duplas, ok? Então, se você usasse aspas duplas fora, ele iria confundir, ele não ia saber onde que tem que fechar e onde que tem que abrir aqui, e ia virar uma bagunça. Então, por isso que a gente usou aspas simples fora, e dentro no JSON a gente vai usar aspas duplas, porque essa é a sintaxe do JSON. Então, a gente vai ter um objeto aqui com a chave data, vamos colocar aqui os dois pontos, e vai virar um null aqui. Essa chave data aponta para um valor null. A gente vai salvar esse aqui, uma variável chamada resultado, e vamos ver. Ó, ele já retorna aqui para a gente, essa variável resultado, ele leu esse JSON e transformou nessa hash aqui. Se você vê a classe da variável resultado, você vai ver que é uma hash. Então ele pegou o object do JavaScript e transformou em uma hash. Okay? No Ruby é hash, JavaScript é object. E essa hash resultado aqui, que a gente botou nessa variável, tem uma chave que é uma string com a palavra data. Então se a gente acessar aqui, resultado, para acessar o valor que está numa chave de uma hash no Ruby, a gente usa o colchete aqui e passa o nome da chave. Opa, aqui o nome da chave é data, é uma string com o nome data. Isso aqui vai trazer para a gente o valor nulo, new, né? Que está aqui, data aponta para new, tá vendo? Esse aqui é a nossa hash.
e ele pegou esse null, que é do JavaScript, e transformou no nil, que é o nulo para o Ruby. Okay? Então é isso que essa biblioteca vai fazer. Ela vai pegar uma string que está no formato JSON, que é esse formato que a gente viu agora há pouco, e vai transformar para a sintaxe do Ruby. Okay? Toda linguagem tem uma biblioteca para fazer isso. O Python ele vai transformar na sintaxe do Python. O Java vai transformar na sintaxe do Java. Então assim, toda linguagem tem isso, por isso que o ideal é o JSON para trocar dados entre aplicações, porque as aplicações podem ser escritas em diferentes linguagens. E para você ver que as aplicações realmente utilizam esse formato JSON, vamos pegar aqui de exemplo uma resposta da API do Instagram. Então eu abri aqui o Instagram na página da Codific e para a gente conseguir pegar a requisição, a gente vai usar a ferramenta do DevTools aqui do nosso navegador. Para abrir o DevTools é só apertar F12 aí, ele vai abrir esse menuzinho aqui. Você vai aqui na aba de Network, tá vendo aqui? Network ou rede, depende do idioma aí do seu navegador. E você vai dar um F5 aqui na página, para ele recarregar e fazer as requisições novamente. E aqui tem uns filtros aqui, você pode ver todas as requisições que foram feitas na página, só de HTML, só de CSS, só de JS. Mas o que a gente quer aqui é só as de XHR aqui, ó. Porque o XHR são as requisições que são feitas pelo JavaScript da página. E elas que vão fazer a chamada para a API do Instagram, ok? Então, pode pegar aqui qualquer uma dessas requisições, vou pegar esse get aqui, e a gente vai ter aqui, tem os headers, né? Se você olhar aqui nos headers da response, a gente já viu isso, né? O content type está aqui dizendo que é application JSON. Então a resposta dessa requisição veio em JSON. Vamos olhar isso. Para olhar isso, a gente vem aqui na aba response. E aqui tem o JSON que voltou dessa requisição. Tá vendo aqui? Meio grandinho, né? Deixa eu fechar ele aqui um pouco para dar para a gente conseguir ver. Essa primeira seção aqui da tela aqui mostra um preview. O navegador vai ler esse JSON e vai indentar para você, vai deixar você fechar elementos aqui que você não quer ver, só para facilitar a leitura. Mas na verdade o que vem na requisição é uma string zona completa, assim, uma string sem espaço, sem enter, sem nada. Igual eu te falei, como vai vir uma string, que é o que está aqui embaixo no response payload, tá vendo aqui? Então aqui está o nosso JSON. E como o JSON é um formato do tipo texto, ele é uma string, ele vai vir aqui em uma linha só, como se fosse uma grande palavra, que dificulta a gente ler. Então, o seu navegador ele vai indentar aqui para você, talvez, se você tiver conversão aí do navegador, faça isso aqui. Aí você vai conseguir ver o que vem aqui nesse JSON. Se você não tiver isso aqui, a gente pode copiar essa string aqui. Vou selecionar tudo aqui e vou copiar essa string e a gente pode formatar essa string. Existem alguns formatadores online que lêem uma string JSON em uma linha só e vai quebrando a linha para a gente poder ler melhor e ver como é que está a estrutura desse JSON. E uma dessas ferramentas é o JSON Formatter aqui do Curious Concept. Aqui você vai colocar o seu JSON, que a gente copiou lá, só cola aqui e manda ele processar. E aí ele vai identar o JSON e também vai validar o JSON para ver se esse JSON é válido de acordo com a RFC 4627 aqui, tá vendo? Então vamos aumentar aqui o tamanho e aqui ele te mostra aqui a estrutura do JSON. Como que está esse JSON? Vamos fechar aqui para a gente ver melhor. Ó, esse JSON do Instagram é um objeto, lembra? Ou é um objeto ou é um array. Então esse aqui é um objeto que tem uma chave data que aponta para outro objeto, tá vendo aqui? E também tem uma chave status que aponta para uma string OK. E dentro dessa chave data a gente tem uma chave viewer que aponta para o valor null. E também temos dentro da chave data essa chave user que aponta para outro objeto. Aí aqui vai ter um monte de coisa aqui. Se você olhar esse JSON, você vai ver que os tipos de dados que eu falei, eles vão ser usados aqui seguindo aquele padrão que a gente falou. Então esse aqui é o formato da resposta da requisição que a API do Instagram devolve para o cliente do Instagram. E aí o front-end vai navegar nessa estrutura de JSON, vai extrair os dados e vai botar na tela bonitinho ali para você ver. É isso que acontece. Vamos pegar essa string que a gente copiou aqui da nossa requisição e vamos colocar lá no terminal do Ruby para a gente navegar um pouco nessa estrutura desse JSON, só para você ver como que a gente faria isso em Ruby. Então vamos pegar aquela string que a gente copiou lá da resposta da requisição do Instagram e vamos colocar aqui numa variável para a gente poder fazer o parse dela com a biblioteca JSON do Ruby. Então, JSON Instagram, que é a string do JSON do Instagram. Dá um enter aqui, ele salvou nessa variável aqui JSON Instagram, tá aqui a nossa string. Então a gente vai usar o JSON.parse
parse e vai passar essa string. JSON Instagram. Instagram. A gente vai passar essa string do Instagram e vamos ver o que ele vai trazer pra gente. Vamos colocar aqui, resultado. Então, se a gente pegar esse resultado aqui do passe e ver a classe dele, a gente vai ver que é uma hash, porque a estrutura lá, a gente viu, né, era um objeto. Aqui, ó, se você olhar no formato aqui que a gente formatou essa string, vai ver que é um objeto. O objeto JavaScript vira hash no Ruby. E a gente viu que dentro desse objeto aqui, a gente tinha a chave data e a chave status. Então, para a gente acessar esse dado, a gente usa o colchete aqui no Ruby e passa o nome da chave. Então, no status aqui, a gente vai ter o OK, que é o que está aqui, certo? Aqui tem o OK. E se a gente fizer o data, vai vir aquele monte de coisa. Dentro do data, a gente viu que tem uma chave chamada viewer. Então, se a gente pegar aqui resultado, data, isso aqui vai retornar o que está dentro do data, e dentro do data a gente tem um viewer, uma chave viewer, um outro objeto, uma outra hash aqui no caso, que a gente já deu passe, com a chave viewer, e essa chave aponta para null, que é o que está aqui, certo? Então aqui ficou new. E a gente também tem a chave user. Então se a gente fizer resultado data user, ele vai trazer para a gente os dados do usuário. Dentro do user a gente tem essa chave aqui, hasPublicStory. Então, user, dentro de user a gente vai fazer hasPublicStory. É para retornar false. E veio aqui o false para a gente. Dentro disso a gente também ainda tem o add highlight heroes, que é todo o resto aqui. Mas acho que já deu para entender, né, como navega na estrutura do JSON. Ele vai parsear essa string para o tipo de dado da linguagem que você está usando, e nessa linguagem você vai seguir a sintaxe da linguagem para ir acessando os dados e extrair o que você quer. Beleza? É isso aí. Nesse vídeo a gente viu o formato JSON, que é um padrão bastante adotado para trocar dados entre aplicações, porque qualquer linguagem hoje consegue ler um arquivo JSON. A API que a gente vai construir aqui vai retornar um JSON como resposta, assim como a API do Instagram. E por isso é preciso que você esteja familiarizado com esse formato. E além disso, quando se fala em API hoje em dia, já se espera que essa API retorne os dados em JSON. É um formato que você deve conhecer. Então, se ficou qualquer dúvida, pausa aí, gasta um tempinho aí tentando entender essa estrutura do JSON, brinca um pouco com o JSON aí no Ruby. Se quiser brincar no JavaScript, pode abrir o console aí também e ver como é que funciona essa estrutura do JSON no JavaScript. Mas brinca aí, tenta entender essa estrutura, porque a gente vai usar isso aí bastante. E se ficou qualquer dúvida, no site json.org tem a documentação em detalhes de como funciona o JSON, ok? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.